Olá, sou Fabiano Távora, professor de Direito Internacional e de Relações Internacionais. E também, pela editora Saraiva, coordenei a coleção Diplomata. Veja aqui, Fabiano Távora. É uma coleção voltada para o Instituto Rio Branco, que tem livros de História Geral, Microeconomia, Macroeconomia, Direito Internacional, Português, Francês, Espanhol, enfim, todas as disciplinas que são cobradas para o Instituto Rio Branco, uma das casas diplomáticas mais conhecidas e respeitadas no mundo. Isso se deve à sua trajetória que, para chanceler, sempre foi escolhido alguém que era admirável pelo seu intelecto, pelo seu conhecimento. Veja que quando começou com José Bonifácio, mas tivemos também Quitino Bocaiúva, Barão do Rio Branco, Evandro Lins e Silva. Mais recentemente, eu destacaria Francisco Rezec, do governo Collor, e Celso Amorim, do governo Lula. Veja só, destaquei dois nomes recentes para que vocês tenham ideia de como devem funcionar as relações internacionais. Ou então, se você quiser um paralelo, veja como é tratada as relações internacionais pelos Estados Unidos. No governo Barack Obama, quem foi escolhido para ser a chanceler foi justamente Hillary Clinton, um nome conhecido em todo o mundo e um peso muito grande no Partido Democrata. Aqui no Brasil, o nosso chanceler hoje, ele é o Ernesto Araújo. No que pese ele ter vindo do Instituto Rio Branco, ele foi escolhido porque ele agradou os filhos do presidente Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Meu Deus do céu. É lamentável a situação que o Brasil hoje vive nas relações internacionais. Primeiro, nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, o que você verificou foi um Itamaraty extremamente submisso aos Estados Unidos no governo Trump. Veja o que eu disse, extremamente submisso. Não existia essa questão de amizade, de afinidade que tenta se pregar. Tanto é que em 2 anos de governo Trump não houve nenhum benefício do governo brasileiro por essa amizade. E ainda se queria colocar o filho do presidente Bolsonaro como o embaixador do Brasil em Washington, que é considerada a principal embaixada do nosso corpo diplomático. Veja que tamanho amadorismo teria consequências lógicas. E aí nós enfrentamos uma pandemia. 2 anos depois de chincalhar, de brincar, de excluir, tá, a China, nosso principal parceiro comercial, um país com 1,5 bilhões de habitantes, a segunda maior economia do mundo e que projeções pelo Banco Mundial até 2030, 2035 se tornará a primeira economia do mundo. Nós aí tivemos um corpo diplomático que pelo senhor Ernesto Araújo, Flávio Bolsonaro e aí o outro filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, brincando com a China, brincando aí para o cearense, frescando com os chineses, inclusive aquela questão de bullying, de trocar o R pelo L, que era uma coisa assim realmente ridícula. Resultado, tá? A China hoje produz todos os insumos de qualquer vacina contra o coronavírus. E aí nós estamos tendo dificuldades com a China e com a Índia. É preciso entender que a China, ela é comunista pelo partido. Politicamente, a China é comunista. Mas fazem muitos anos que a economia da China segue princípios capitalistas. É claro que, se você quer investir na China, o Partido Comunista, tá, ele abocanha uma parte dessa sua empresa. Ele tem um controle muito grande da sua empresa e de toda a população. Correto. Mas a China hoje tem grandes investimentos na Europa, na África e na América do Sul. Destacadamente o Brasil, em que a China é o principal parceiro comercial.
O que nós temos hoje no Itamaraty é de um amadorismo tremendo, é assim, tristeza quem trabalha, quem entende de relações internacionais, quem entende de direito internacional. É muito, muito ruim para o Brasil e o prejuízo pode ser de anos para que possamos recuperar o mercado e a importância do Brasil no cenário internacional. Eu falo isso porque Celso Amorim, uma política muito boa, e olha que eu sou um ferrenho crítico do governo petista com relação à parte de corrupção. Isso aí eu não abro mão. Porém, uma das melhores pastas do governo petista, principalmente do Lula, foi justamente a de Relações Exteriores com o Celso Amorim. Um grande chanceler que possibilitou que o Brasil fizesse conexões com outros países, destacadamente de novo a África e outros países menores, e que nós tivemos a maior vitória que um país já obteve a nível mundial, enfrentando Estados Unidos e Europa, que foi a vitória na OMC, elegendo o presidente atual da OMC, Roberto Azevedo, que pouca gente comenta, mas a OMC, Organização Mundial do Comércio, é presidida por um brasileiro, e foi um grande feito dessa diplomacia brasileira. Francisco Rezec, no governo Collor, dispensa comentário. Rezec talvez seja o maior nome do direito internacional brasileiro, pelo menos aí dos últimos 30, 40 anos, então também produziu bastante. Já no governo Dilma, nós tivemos aí o Antônio Patriota e outros que se seguiram, porém, que foram prejudicados pela própria conduta da presidente, que centralizava demais as decisões, chegou a fazer depoimentos trágicos na própria ONU e aí realmente não andou como poderia andar. Porém, voltando aqui para o governo Bolsonaro, esse amadorismo na escolha do ministro de Relações Exteriores vai deixar consequências muito grandes. O alinhamento com Trump, que era um presidente extremamente radical, conhecido por inúmeras mentiras, vai deixar sequelas, porque hoje, dia 20 de janeiro, está tomando posse Joe Biden, presidente americano do Partido Democrata. O presidente Bolsonaro, esse alinhamento cego e essa total submissão ao Donald Trump, fez com que ele fosse o último chefe de Estado de grande relevância no mundo a reconhecer Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. E mais, como se essas besteiras sucessivas não acabassem, o que é que aconteceu? Eles contestaram uma vitória de Joe Biden que foi inconteste. Só quem reclamava essa vitória foi justamente Donald Trump, que dizia que a eleição foi roubada, mas porque ele perdeu, porque na verdade não houve roubo nenhum. Então, assim, o que nós temos hoje é que as relações exteriores brasileiras, seja com os Estados Unidos, seja com a China, com a Índia e com vários outros países, elas estão em frangalhos. O Brasil está isolado internacionalmente. A Europa não quer relações internacionais com o Brasil por causa da Amazônia. O Joe Biden também não vai querer a afinidade com o Brasil justamente por causa dessa submissão que o Ernesto Araújo e o governo Bolsonaro têm aos Estados Unidos. E a China e vários outros países por esse desdenho, essa brincadeira. Infelizmente, as relações internacionais no Brasil são tratadas com um amadorismo tremendo. E o Brasil, em vez de traçar como meta uma ampliação do seu mercado consumidor internacional, ampliar ou tentar dobrar ou aumentar em 50%, tá? Se nós temos só 1% do comércio mundial, poder alcançar 1,5%, que é um número insignificante para o Brasil, não. Nós ficamos criticando e trazendo tirinhas sobre os chineses. Hoje, eu rezo muito para que essa pandemia, esses insumos que vêm da China e que venham da Índia, sejam as pessoas do outro lado do mundo tocadas e saibam que tem brasileiros que não têm relação alguma com essa política internacional trágica que está sendo capitaneada no Brasil. E espero muito que eles não boicotem ou que eles não inibam essas exportações para que esses insumos possam chegar no Brasil e que possamos ter realmente uma vacinação em massa.